Você já olhou para a Lua e ficou se perguntando sobre o outro lado dela? Por séculos, as pessoas chamaram esse lado de lado escuro. Esse nome cria uma imagem poderosa, né? Dá a impressão de um lugar sempre frio e escuro, um lugar onde o sol nunca brilha. Mas olha, essa ideia está completamente errada. O lado afastado da Lua recebe tanto sol quanto o lado que a gente vê daqui. Ele passa pelo próprio ciclo de dia e noite, igualzinho ao nosso lado. Então, por que a gente chama de lado escuro? Não é por falta de luz, é por falta de conhecimento mesmo. Ele é escuro para a gente porque ficou escondido dos nossos olhos durante toda a história da humanidade. Um mistério cósmico bem aqui do lado. O verdadeiro motivo de nunca vermos o outro lado é uma dança cósmica fascinante. Isso se chama rotação síncrona, ou acoplamento de maré. Imagina que você está dançando com alguém. Se vocês giram no mesmo ritmo enquanto circulam um ao outro, vão ficar sempre de frente. A Lua faz exatamente isso com a Terra. Ela leva cerca de 27 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. E também leva cerca de 27 dias para girar em torno do próprio eixo. O resultado desse sincronismo perfeito é que um lado da Lua fica sempre voltado para a gente. É uma coincidência linda de gravidade e movimento. Um balé celestial que mantém metade da Lua escondida do nosso olhar direto. Esse esconderijo constante de um lado, claro, alimenta nossa imaginação. A gente é curioso por natureza. Quando não conseguimos ver algo, nossa mente logo inventa teorias. O que será que tem lá? Uma base secreta de alienígenas? Uma paisagem de outro mundo? Por milhares de anos, só podíamos imaginar. O lado afastado virou uma tela em branco para as teorias mais malucas e sonhos de ficção científica. Era o território desconhecido por excelência, tão perto que dava para ver o contorno, mas tão longe que sua verdadeira natureza era um mistério total. Essa falta de observação direta é o ingrediente perfeito para criar lendas e mitos que duram gerações. Então, bora parar de chamar de lado escuro. Um nome melhor é lado afastado. É mais preciso e científico. Reconhece que não é um lugar de escuridão eterna, mas simplesmente o hemisfério que, por acaso, fica voltado para longe da gente. Essa mudança simples de palavras ajuda a gente a sair do mito e entrar na ciência. Prepara a gente para explorar o que realmente existe lá, não só o que a gente imagina. A história do lado afastado não é de escuridão, mas de descoberta. É sobre desvendar um mistério cósmico e revelar a verdade que sempre esteve esperando do outro lado do nosso vizinho celestial. O momento em que finalmente vimos o lado afastado foi uma revolução no nosso entendimento da Lua. Em 1959, a sonda Luna 3 da União Soviética deu a volta na Lua e enviou as primeiras imagens meio borradas para a Terra. Cientistas e o público se reuniram, super curiosos para ver o rosto escondido. E o que viram foi chocante. Não tinha nada a ver com a Lua que a gente conhecia. O lado familiar, o tal homem na Lua, é coberto por grandes planícies escuras chamadas Maria, ou mares, que são fluxos antigos de lava. Mas o lado afastado era diferente. Era quase totalmente coberto de crateras, parecendo bem mais antigo e castigado. Era como se a Lua tivesse duas personalidades completamente diferentes. Essa descoberta foi uma baita surpresa. O lado voltado para a Terra é relativamente liso em várias áreas, com grandes planícies vulcânicas que formam os traços que a gente reconhece. A gente achava que o outro lado seria parecido. Mas, na real, era um cenário caótico de crateras sobre crateras, montanhas e terras altas. Quase não tinha Maria. Parecia que o lado afastado tinha levado muito mais pancada de asteroides e cometas ao longo da história. Isso levantou uma baita questão. Por quê? Por que um lado da Lua seria tão diferente do outro? É um quebra-cabeça que os cientistas planetários ainda tentam resolver até hoje, sugerindo uma história complexa e violenta que a gente nunca tinha imaginado.
Uma das teorias mais aceitas diz que a própria Terra é responsável por essa natureza dupla. No começo da história da Lua, quando ela ainda era meio derretida, o calor irradiado pela Terra jovem e quente pode ter mantido o lado voltado para cá mais aquecido por mais tempo. Isso teria deixado a crosta desse lado mais fina. Quando grandes asteroides batiam ali, conseguiam atravessar essa crosta fina, liberando magma e formando as planícies lisas, os Maria. No lado afastado, longe do calor da Terra, a crosta ficou muito mais grossa. Então, quando asteroides batiam lá, só criavam crateras em vez de grandes fluxos de lava. A Terra, de certa forma, foi um escudo protetor e um aquecedor gigante. Essa realidade de duas faces mostra o quanto ainda temos para aprender. A gente achava que conhecia a Lua, nossa companheira mais próxima no espaço. Mas ver o outro lado foi como descobrir que alguém que você conhece a vida toda tem uma identidade secreta. O lado afastado é um mundo primitivo e acidentado, cheio de pistas sobre os primeiros dias do Sistema Solar. Sua superfície, cheia de crateras, é um registro histórico de impactos cósmicos, uma história escrita em cicatrizes ao longo de bilhões de anos. Explorar esse lado diferente não é só explorar a Lua, é abrir um novo capítulo da nossa própria história cósmica. Uma das coisas mais incríveis do lado afastado da Lua não é o que tem lá, mas o que não tem. É um lugar de silêncio profundo. Aqui na Terra, a gente vive mergulhado num mar de ondas de rádio, televisão, rádio, celular, satélite, tudo transmitindo o tempo todo. Isso cria um zumbido constante de ruído eletromagnético que dificulta muito o trabalho dos radioastrônomos que tentam ouvir sinais fracos vindos do espaço profundo. É como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock. O universo está sussurrando segredos pra gente, mas a gente faz tanto barulho que não consegue escutar. Esse ruído constante é um baita obstáculo para entender o cosmos. O lado afastado da Lua oferece a solução perfeita. Toda a massa da Lua funciona como um escudo natural gigante. Ela bloqueia fisicamente todo o barulho de rádio vindo da Terra. Isso faz do lado afastado um dos lugares mais silenciosos em termos de rádio em todo o sistema solar interno. Para quem faz astronomia, isso é um sonho realizado. Imagina montar um radiotelescópio nessa zona de silêncio. Sem interferência da Terra, a gente poderia ouvir o universo com uma clareza incrível. Seria possível detectar sinais fraquíssimos das primeiras estrelas e galáxias que surgiram depois do Big Bang, um período conhecido como as eras escuras do cosmos. Esse ambiente único faz do lado afastado não só um lugar para exploração, mas um local perfeito para a ciência do futuro. Construir um observatório de rádio lá abriria uma nova janela para o universo. A gente poderia estudar exoplanetas distantes, buscar os blocos de construção da vida em nuvens interestelares e até ouvir sinais que podem indicar outras civilizações tecnológicas. O lado afastado é o posto de escuta definitivo, onde finalmente dá para desligar o barulho do nosso próprio mundo e sintonizar a sinfonia sutil do cosmos. Representa uma nova fronteira para a astronomia, prometendo descobertas que a gente nem consegue imaginar ainda. No coração do lado afastado, existe uma característica de enorme interesse científico, a bacia Polo Sul Aitken. Não é uma cratera qualquer. É uma das maiores e mais antigas de todo o sistema solar. Tem cerca de 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade. Um impacto desse tamanho foi catastrófico. Provavelmente atravessou toda a crosta da Lua e chegou até o manto superior. Estudando as rochas dentro dessa bacia, os cientistas esperam finalmente ter acesso a material vindo do interior profundo da Lua. Isso pode, enfim, revelar os segredos da composição lunar, sua origem e, quem sabe, até pistas sobre a formação da própria Terra. Sempre que existe um lugar que a gente não consegue ver, as teorias da conspiração aparecem rapidinho. O outro lado da Lua, por exemplo,
sempre foi um prato cheio para esse tipo de ideia. Tem gente que já disse que existem bases secretas de alienígenas por lá, ou que a NASA está escondendo provas de estruturas antigas. Essas histórias são empolgantes, mas olha, elas não têm nenhuma base em evidências. Elas nascem da mesma curiosidade humana que, antigamente, imaginava monstros nas partes desconhecidas do oceano. E, apesar de renderem ótimas ficções, a realidade de explorar o lado oculto da Lua não tem nada a ver com esconder alienígenas, e sim com superar desafios tecnológicos incríveis. De verdade, um baita exemplo da engenhosidade humana. O maior desafio real é a comunicação. Como a gente já comentou, a própria Lua bloqueia os sinais de rádio vindos da Terra. Então, como controlar um robô ou falar com um astronauta do outro lado da Lua? Não dá para mandar um sinal direto, né? Seria como tentar gritar para alguém do outro lado de uma montanha. Para resolver isso, é preciso um satélite de retransmissão. Esse satélite tem que ficar numa órbita especial, além da Lua, num ponto onde ele consiga enxergar tanto o robô do lado oculto quanto os centros de controle aqui na Terra. Ele funciona como um mensageiro cósmico, pegando os sinais da Terra e repassando para o outro lado, e o contrário também. Isso exige uma manobra orbital super complexa, que precisa de uma precisão absurda. Esse problema de comunicação é exatamente o que torna as missões para o lado oculto tão difíceis e raras. Isso complica tudo e aumenta muito o custo. Cada comando que você manda e cada dado que recebe tem que dar esse pulinho extra pelo espaço. Se esse satélite de retransmissão falhar, sua missão fica completamente surda e muda, perdida no silêncio cósmico. É um risco gigantesco para as agências espaciais. Por isso, durante décadas depois que a gente viu o outro lado da Lua pela primeira vez, todos os pousos lunares, tanto de humanos quanto de robôs, aconteceram do lado visível, onde a comunicação era direta e fácil. O problema nunca foi falta de vontade, mas sim de tecnologia adequada. A Agência Espacial Chinesa fez história ao resolver esse problema. Para a missão Chang'e 4, eles primeiro lançaram o satélite de retransmissão Kekiao e colocaram ele na órbita certinha. Só depois de garantir esse elo de comunicação fundamental é que enviaram o módulo de pouso e o robô para a superfície. Em janeiro de 2019, o Chang'e 4 virou a primeira nave da história a pousar suavemente no lado oculto da Lua, aterrissando na cratera Von Karman, que fica dentro da enorme bacia Polo Sul Aitken. Essa conquista não teve nada a ver com encontrar alienígenas. Foi pura engenharia brilhante, superando uma barreira fundamental da exploração e abrindo um novo capítulo para a ciência. A missão Chang'e 4 não foi só um pouso, foi um verdadeiro avanço científico. Assim que chegaram à superfície, o módulo e o robô Yutu 2 começaram a explorar um mundo que ninguém nunca tinha tocado antes. Eles mandaram de volta imagens incríveis, em alta resolução, de uma paisagem que parecia ainda mais estranha do que os lugares onde já pousamos no lado visível. O solo, ou regolito, mostrou uma composição diferente, e o radar do robô encontrou camadas surpreendentes debaixo da superfície, indicando uma história geológica cheia de impactos antigos e atividade vulcânica. Foi a nossa primeira prova concreta do lado oculto, transformando teorias em dados de verdade. Um dos achados mais empolgantes do Chang'e 4 foi a possível detecção de material vindo do manto lunar. Como a missão pousou dentro da imensa bacia Polo Sul Aitken, os cientistas esperavam encontrar rochas que foram lançadas de dentro da Lua, por causa do impacto colossal que criou a bacia. Os primeiros dados do espectrômetro do robô sugerem que parte do solo realmente contém minerais como olivina e piroxena, que são esperados como componentes principais do manto lunar. É como se a Lua tivesse aberto o peito e, finalmente, a gente pudesse ver o que tem lá dentro. Isso é um passo enorme para entender como a Lua se formou. A conexão entre a Lua e a Terra é profunda.
A principal teoria diz que a Lua surgiu dos detritos depois que um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva. Se isso for verdade, então a Lua é feita de uma mistura de material da Terra antiga e desse impactador. Estudando o interior profundo da Lua, que a gente pode acessar pela bacia Polo-Sul-Aitken, estamos basicamente olhando para o passado, para os blocos de construção do nosso próprio planeta. Os segredos escondidos no manto lunar podem contar como eram as condições na Terra há mais de 4,5 bilhões de anos. A Lua não é só um satélite, ela é tipo o gêmeo fossilizado do nosso planeta. E aí, o que mais será que está esperando a gente do outro lado? Que segredos ainda estão enterrados sob aquela superfície cheia de crateras? Será que existe gelo de água escondido em crateras que nunca pegam sol nos polos? Um recurso que pode ser fundamental para as futuras explorações humanas? Ou o que será que um radiotelescópio, protegido do barulho da Terra, pode revelar sobre o nascimento das primeiras estrelas? O lado oculto da Lua é um lugar de mistério gigantesco e de promessas ainda maiores. Ele lembra a gente, o tempo todo, que até o vizinho mais próximo do nosso planeta guarda mundos ainda não explorados. A jornada para entender essa face escondida só está começando, e as descobertas que estão por vir com certeza vão continuar mudando a nossa visão do universo. Então, continue olhando para cima.